Dentro de um terreiro de Umbanda, nós temos o pai, temos a mãe, ou o pai e a mãe e o pai, que são responsáveis pelos filhos de santo. Por que nós chamamos de filhos e filhas de santo? Porque a partir do momento que a mão do pai de santo vai no ori, ele cria uma ligação com o filho e com o sagrado do filho. Por isso que ser pai de santo não é brincadeira. Por isso que ser mãe de santo não é brincadeira. Quando coloca a mão no ori, estabelece-se uma conexão. Por isso que falo, vocês não devem deixar ninguém colocar a mão no seu ori. O ori é sagrado. E também, por favor, não confunda um ato religioso com um ato higiênico profano do dia a dia. Vou te dar um exemplo. Chega um sacerdote de Umbanda, já chegou a me questionar: você não deixa ninguém colocar a mão no seu ori, e quando você vai cortar o cabelo? E ainda fez pose. E quando você vai cortar o cabelo? Ainda fez pose. Eu falei, mas o que tem a ver? O cara está indo cortar o cabelo, é um ato de higiene. Eu não sou profissional, o cara vai lá e ele corta o meu cabelo. É claro que eu peço licença para os meus orixás, peço licença para os meus guias, para que aquela pessoa possa colocar a mão no meu ori. E ele corta o cabelo. Qual que é o problema? Não confunda um ato religioso, um ato sagrado, do que um ato de cabeleireiro, de barbeiro. Isso não tem nada a ver. Sabe, as pessoas elas querem fazer sofismas para sacramentar ou bater martelo ou lacrar uma coisa que eles fazem errado. Qualquer um pode pôr a mão na cabeça de todo mundo. O cabeleireiro não põe a mão na sua cabeça? Espera aí, nós estamos falando de um ato sagrado, de colocar uma energia, de colocar uma erva, de colocar uma macia. Eu não estou falando de um ato higiênico. Conseguiram entender isso? Então, a partir do momento que ele põe a mão, ele se torna responsável. E aí cria-se a ligação espiritual e cria-se uma ligação de todos à sua volta. E com isso, nasce a família espiritual. Por isso que se fala pai, mãe, padrinho, madrinha, paizinho, mãezinha. Na realidade, eu não obrigo ninguém a me chamar de pai. Mas a partir do momento que me chama de pai, vai me chamar de pai aqui e em qualquer lugar. Porque eu não sou só pai dentro do terreiro. Eu exerço a minha função sacerdotal. Eu exerço o grau mediúnico que eu tenho. Eu não sou só umbandista em dia de gira. Eu não sou só pai de santo em dia de gira. Eu sou pai de santo todos os dias. Então, se me chama de pai dentro do terreiro, vai me chamar de pai em qualquer lugar. E assim é. E aí cria-se uma família espiritual, onde todos trabalham energeticamente por uma única pessoa, e essa uma única pessoa trabalha energeticamente para todos. Me fez até lembrar os 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. E é isso, um por todos e todos por um. Cria-se essa família espiritual, onde eu tenho a minha mãe, no caso, me tem como seu filho de santo. Os meus filhos de santo a chamam de vó de santo. Os filhos dos meus filhos de santo o chamam de bisa. E assim vai. Olha que importância. Aí, nós temos ali a nossa família espiritual. No meu dia de gira, eu peço pela minha mãe espiritual, pelos meus irmãos espirituais, peço pelos meus filhos e os meus netos. Aí os meus filhos pedem no dia da gira deles, pelo meu pai de santo, minha mãe de santo, pela minha bisavó, meus tios de santo, pelos meus irmãos de santo e meus filhos de santo. E a minha mãe pede pelos meus filhos de santo, pelos meus netos de santo e os meus bisnetos de santo. Nós criamos um laço familiar que, diga-se de passagem, criamos uma raiz forte. E quando se tem a raiz forte, fica difícil de ser quebrada. Sim, é verdade, tem alguns que se extrapolam e saíram da raiz, mas isso é uma coisa deles. Porque para ficar realmente na nossa raiz tem que ser uma pessoa muito disciplinada e tem que acatar com as regras e tem que acatar também a lei do silêncio que existe dentro da nossa raiz. Toda casa tem seus segredos, toda casa tem as suas mirongas, as suas firmezas e devem ser respeitadas. Eu sempre falei e sempre vou falar isso. O que está visto deve ser explicado. O que não é visto não deve ser nem contado. Porque é uma coisa interna, é coisa do terreiro. Então, essa família espiritual
Todas elas é ligadas a uma égide. Todas elas é ligada hoje a uma matriarca, que é minha mãe de santo. É claro que existem outras famílias espirituais por aí, mas eu estou falando da minha. É a nossa matriarca. E temos como referência o guia do meu avô, que é o Senhor Caboclo 7 Estrelas, que nos trouxe a faixa verde. A nossa faixa verde tem um significado. O significado é: nós envolvemos a nossa cintura e damos um laço caindo para a esquerda. O laço à esquerda tem um fundamento que é coisa nossa. Mas um cinto ele envolve o à frente, o atrás, a direita e a esquerda. Então nós temos a força do Caboclo 7 Estrelas nos envolvendo e nos protegendo à frente, atrás, a direita e a esquerda. Existem também outros terreiros que usam a faixa verde na cintura, mas cada um tem o seu fundamento. O nosso fundamento é esse. Família espiritual, a família, né? Vou chamar de vó, vô, tio, tia, primo, irmão. Os meus sobrinhos de santo me chamam de tio. Tio Paulo, tal, vem lá e me pede a bênção, me abraça. Podemos tomar uma cerveja juntos, podemos comer um churrasco juntos. Nós podemos, porque existe o respeito entre nós. Porque quando nós constituímos uma família, nós constituímos também o respeito entre todos nós.